Olá, bom dia! Olá, bom dia! Que hoje seja um domingo de muita alegria para vocês. E obrigada pela companhia aqui com a gente. Vamos aos assuntos do programa de hoje. Práticas conservacionistas do solo e água. Uma conversa com pesquisadores da Embrapa Soja sobre esse importante assunto. O sistema plantio direto, de fato, foi um divisor de águas, né? Por quê? Porque permitiu uma conservação do solo e da água. Expo Londrina está chegando para comemorar seus 60 anos de realização. Tendo em vista o que já ocorreu nessas duas anteriores que já aconteceram, que foi surpreendentemente resultados acima dos esperados, então nós manteremos até com uma possibilidade de ser melhor. Produtores do Miringuava, na região metropolitana de Curitiba, mostram como é possível fazer uma agricultura sustentável e lucrativa. Ele faz esse monitoramento em tempo real, em gráfico a gente verifica da necessidade ou não de água. Equipe do Rally de Produtividade foi até Nantes e IEP, no Pontal do Paranapanema, ver como estão as lavouras de soja plantadas no sistema meiose, entre ruas de cana-de-açúcar. Vai dar mais resultado a meiose do que minhas terras tradicionais que eu toco no Paraná. E a receita do sabor da terra desse domingo é do pão de linguiça. Eita, pão gostoso! O programa Rick Rural deste domingo está no ar. Bom, o Rick Rural deste domingo começa mostrando uma conversa que tivemos com dois pesquisadores da Embrapa sobre práticas de conservação do solo e água, sua importância e o protagonismo no Paraná nesse assunto, entre os estados produtores do Brasil. O mundo conta com o Brasil para alimentar uma população global que cresce a cada ano. População que também vê aumentada a sua expectativa de vida e seu poder de compras. Mas para atender essa demanda e ser o maior provedor de alimentos mundial, não basta para o Brasil ter safras recordes e ser destaque na produção e exportação de grãos e de proteína animal. Há também que ter muita responsabilidade na produção de alimentos, que deve ser conectada principalmente com a sustentabilidade ambiental. Hoje é preciso produzir mais, mas com a adoção de tecnologias conservacionistas, respeitando a água, a flora, a fauna e principalmente o solo, práticas vitais para a boa e alta produtividade na lavoura. É improvável a um produtor rural que cultiva grande, média ou pequena área de terra ser bem-sucedido em sua atividade sem dispensar especial atenção ao seu bem mais importante, que é o solo que cultiva. O produtor rural moderno e inteligente não é o que tem as melhores e mais caras máquinas, os equipamentos de última geração, mas sim aquele que faz da terra um negócio rentável, tendo a consciência que o cuidado com a conservação do solo e com os demais recursos naturais é algo básico para a permanência na atividade. Mas, infelizmente, tem muito agricultor que ainda não se deu conta disso e está comprometendo seriamente seu negócio e seu futuro como produtor de alimentos. Para uma análise mais detalhada das atuais condições em que se encontram os solos que produzem alimentos, tomando por base o estado do Paraná, que é um dos maiores produtores do Brasil e um dos mais avançados em pesquisa sobre o solo, nós fomos até a Embrapa, em Londrina, conversar com pesquisadores dessa importante instituição de pesquisa da agropecuária nacional. Para falar sobre esse importante assunto de práticas conservacionistas do solo, eu vim até a Embrapa Soja de Londrina com os pesquisadores Henrique de Biasi e Alvadir Balbinotti, especialistas nesse assunto. Para começarmos a falar aqui do Paraná, sobre essas práticas, boas práticas, eu queria que o Balbinotti desse uma historiada, Balbinotti, essa condição de protagonista em estudos de solo, o Paraná carrega com ele perante os seus estados aqui do Brasil, né? Queria que você desse uma historiada, como é que surgiu tudo isso? Sem dúvida, o Paraná ele é um protagonista nessa área tanto de pesquisa, difusão de conhecimentos e aplicação do conhecimento sobre conservação do solo e da água aqui no estado, né? Isso ocorreu porque, principalmente na década de 1970, 1980, nós tínhamos aqui no estado seríssimos problemas, né, com erosão, perda de sedimento, perda de água, perda de nutrientes. Isso, naquela época, quase inviabilizou
economicamente as propriedades. E foi um grande motivador para as pesquisas, inclusive alguns produtores pioneiros, né, em utilizar o sistema plantio direto. Então o sistema plantio direto de fato foi um divisor de águas, né? Por quê? Porque permitiu uma conservação do solo e da água muito mais aprimorada do que foi antigamente o preparo convencional, onde se arava, se gradeava o solo, né? Se queimava a matéria orgânica, né? Então o plantio direto de fato mudou, né, a concepção de conservação do solo e água. Nós tivemos uma evolução extremamente favorável, né? E aí nesse processo também a pesquisa teve seu papel, os produtores mais ainda, mas no Paraná nós não podemos deixar de esquecer, né, da assistência técnica feita pela Emater, né, com os programas específicos, né, de conservação do solo e da água. E a Par, né, uma atuação fortíssima, e o sistema cooperativista que também fortaleceu, né, com que essas informações chegassem no maior número possível de produtores. Então houve essa conversão dos sistemas de preparo do solo para semeadura direta, né? Então houve essa evolução, uma melhoria extremamente grande. Atualmente a gente vê que essa questão da conservação do solo ela atingiu um ponto, né, em que a gente vê que mesmo com o uso do sistema plantio direto, né, em muitas situações nós encontramos alguns problemas. Então a gente sempre gosta de dizer que não dá para tapar o sol com a peneira, né? Então houve uma evolução extraordinária, mas ainda temos muito que evoluir. Então dentro do plantio direto a gente sabe aí que como vem sendo conduzido hoje, nós encontramos aí alguns problemas aí, principalmente relacionados à falta de cobertura de solo, baixa taxa de infiltração de água, a questão de muitos produtores tirarem o terraço e algumas situações de plantio morro abaixo que potencializa a erosão. Di Biasi, o Balbinotti disse com relação à infiltração do solo. Essa é uma condição que não basta fazer simplesmente o plantio direto, a palhada, que já está resolvido o problema, né? Qual é o grande problema hoje que o produtor está encontrando de não ter uma boa prática? Então, como o Balbinotti colocou, o grande problema associado ao aumento dos processos erosivos nos últimos anos aqui no estado do Paraná é a diminuição da taxa de infiltração de água no solo, resultante do uso de sistemas de produção com baixa diversificação de espécies vegetais. Nós temos aqui no Paraná a predominância nas regiões mais quentes da soja e do milho segunda safra e nas regiões mais frias do soja, trigo ou soja, pastagem de aveia e azevém. Esses sistemas com baixa diversificação, eles colocam no sistema pouca raiz e pouca cobertura de solo. Como resultado disso, tem uma redução na taxa de infiltração de água. Nós temos trabalhos realizados aqui no norte do Paraná, mostrando áreas que já estão há cerca de 15 anos cultivadas no sistema soja-milho todo ano, com infiltrações aí em torno de 20 milímetros por hora. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se nós tivermos uma chuva de 40 milímetros em uma hora, que é uma chuva de intensidade razoável, mas que é bem comum de acontecer aqui na região, 20 milímetros vão infiltrar, mas 20 milímetros vão escoar, levando consigo nutrientes, né, levando moléculas de agrotóxicos, isso impactando negativamente no custo. Só para se ter uma ideia, né, perder 20 milímetros em uma hora significam 200 mil litros de água, né, saindo de 1 hectare, né, em uma hora. Isso aí tem um impacto também muito grande ambiental, né? Onde vai essa água que não vai para dentro? Essa água, a tendência dela é ela chegar até os cursos d'água, causando enchentes com maior facilidade, e por outro lado, nos períodos de seca, fazendo com que o nível do rio ou do curso d'água baixe. Então você tem muita instabilidade, né, nos cursos d'água. Por outro lado, com algumas práticas simples, como por exemplo o consórcio do milho segunda safra com a Braquiária rusisiensis, que é uma espécie que tem um alto potencial de produção de raiz, gerando porosidade no solo para que a água infiltre, e também uma grande capacidade de produção de palha, né, diminuindo o impacto do gota da chuva e retardando o escoamento superficial. Tudo isso implica num aumento
interessantíssimo da infiltração de água. Nós temos resultados, numa média da região, propriedades já no primeiro ano de uso do consórcio, aumentando essa taxa de infiltração para em torno de 40 milímetros por hora. A partir dos 3 anos de uso desse sistema consecutivos, nós temos propriedades aqui com infiltrações em torno de 100 milímetros por hora. Isso não significa somente a redução da taxa de a redução das perdas de água por erosão. Isso significa também mais água armazenada no solo, o que se reflete num aumento de produtividade, já que 85% do gap entre a produtividade potencial e a produtividade observada é ocasionado pela falta d'água. Essa historiada que o DeBiase fez, Balbinotti, ela coloca em que situação hoje o solo do Paraná? E aproveito e pergunto, o produtor tem culpa nisso? Olha, é aquilo que a gente comentou, assim, bom, com o plantio direto nós experimentamos essa grande evolução na conservação do solo da água, e essa é a notícia boa, né? A notícia ruim é que em vários ambientes, várias propriedades, nós ainda verificamos que tem muito a melhorar, né? Então vai muito nessa linha que o DeBiase coloca de aumentar, maximizar a taxa de infiltração de água, né? Com práticas, né? O Henrique mencionou aí a opção do consórcio do milho segunda safra com a braquiária. Nós temos outras alternativas, por exemplo, em regiões frias, né? O uso de aveia preta como cobertura de inverno, o uso de pastagens no inverno bem manejadas em termos de altura de pastejo. Nós temos aí várias opções, essa é a boa notícia, né? Mesmo para os casos que nós ainda temos muito que melhorar, né, nós temos hoje já tecnologias conhecidas e que podem ser usadas em larga escala. E aí nesses casos em que realmente os problemas são mais graves de produtores que têm esse problema muito intenso, existe a necessidade de realmente fazer uma reflexão, né, onde é que eu posso melhorar, vamos dizer assim, né, e ver como que utilizar essas práticas, né. Em alguns casos é preciso retomar, sim, a questão dos terraços, isso é importante também, né, que se diga. Em vários casos é necessário retomar uma coisa básica da agronomia, que é a semeadura em nível, né, porque as linhas de semeadora são como micro terraços, né, que vão reduzindo o processo erosivo, né, e isso se reflete lá no final, né, do que vai chegar de área de água e sedimento que vai ser erodido. Então tudo isso são práticas importantes que já está na mão do produtor, né? Basta refletir e saber como utilizá-las de forma correta. Então eu diria assim que a notícia ruim que nós temos muito que melhorar e a notícia boa que a gente sabe como melhorar. Nessa linha que o Balbinotti está falando, qual o impacto que a semeadura tem no plantio em linha? Então o impacto é muito grande, mas é difícil de o produtor enxergar isso, né? Mas o impacto, nós fizemos algumas medições, né, em nível experimental, mostrando efeitos de até 50% na redução do escoamento superficial, comparando a semeadura em nível em relação à semeadura em desnível. Ou seja, você, dizendo de forma o contrário, semeando em nível, você aumenta a taxa de infiltração em até 50%, sendo esse efeito maior nas situações de solo mais declivoso e com maior compactação de solo. Mas ainda é tempo de corrigir as más práticas, se modernizar e produzir mais com a adoção do recomendado pelos técnicos e pesquisadores. E o café caiu de novo de preço essa semana. Vamos às cotações. O café em coco, R$ 18,00 o quilo. O café beneficiado, R$ 1.130, média estadual. O arroz, R$ 105,00 a saca, preço em Umuarama. O feijão carioca, R$ 315,00 a saca, média estadual. E o feijão preto, R$ 280,00 a saca, também média estadual. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mostrando os preparativos para a Expo Londrina, que começa essa semana, dia 1º de abril, na próxima sexta-feira. Produtores de miringuava, na região metropolitana de Curitiba, mostram como é possível fazer agricultura sustentável e lucrativa. Ainda hoje, a receita do pão de linguiça do sabor da terra.
Bom, estamos de volta e agora você vai ver que a Sociedade Rural do Paraná corre contra o tempo para finalizar os últimos preparativos para o início da Expo Londrina 2022, considerada uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina. Bom, o evento ocorre entre 1º e 10 de abril. É a primeira edição da Expo desde o início da pandemia de coronavírus. Nesse ano, a feira vai gerar mais de 9 mil empregos e a expectativa é movimentar mais de 600 milhões de reais. O corre-corre dentro do parque não para. As grandes estrelas da festa, os animais, devem chegar por aqui em breve. Trabalhadores correm contra o tempo para que tudo esteja pronto até a abertura dos portões para o público. Falta pouco para começar uma das maiores exposições agropecuárias do país. Por causa da pandemia de coronavírus, a edição de 60 anos da Expo Londrina teve que ser adiada 2 vezes. Agora, com essa retomada, a expectativa é que a Expo Londrina 2022 movimente 615 milhões de reais e que sejam geradas 9 mil vagas de emprego. Esses números estão baseados na exposição de 2019, último ano em que a festa foi realizada. Mas a diretoria da Sociedade Rural do Paraná espera que os negócios sejam ainda melhores e que superem as expectativas. Tendo em vista o que já ocorreu nessas duas anteriores que já aconteceram, que foi surpreendentemente resultados acima dos esperados, então nós manteremos até com a possibilidade de ser melhor. Os efeitos da pandemia e da crise econômica do país ainda refletem nessa edição da feira. Boa parte dos leilões serão realizados de forma híbrida ou virtualmente. Tudo para tentar baixar o custo gerado no transporte dos animais. A pandemia deixou sequelas em todo o modo de viver, não só relativo à exposição, mas em tudo das nossas vidas, né? E aqui também, né? O leilão de gado, hoje a grande maioria será virtual, né? Porque é uma coisa que veio com a pandemia e ficou bem até de bom resultado e vai fatalmente serão quase a grande totalidade dos leilões de hoje em diante serão virtuais. E os desafios não param por aí. Com a explosão de casos de Covid registradas no início do ano, a data para o início da exposição estava incerta. Aí, o que antes era organizado em 6 meses, dessa vez precisou ser feito às pressas, em apenas 2 meses. Mas, apesar das dificuldades, o clima é de otimismo. Muito importante porque gera muito negócio, muita atividade, não é só a venda, né? A pessoa que vem aqui, ele faz um levantamento de dados, né? O comprador vem até ele se apresenta, diz as necessidades dele, a possibilidade dele, e a pessoa tem isso gravado. A hora que ele tem uma situação para atender aquilo, ele procura. Então, a grande maioria dos vendedores aqui buscam talvez mais esse levantamento, esse contato, esse cadastramento de clientes, do que propriamente a venda, né? Então, esses efeitos são importantes. A gente anda, eu que sou produtor rural, ando por revenda de máquina, peças e tal, estou sempre em contato com todo mundo, as pessoas me reconhecem e falam, precisa voltar à feira, precisa voltar à feira. Porque esse contato pessoal para a venda é importante, né? Bom, gente, só lembrando, sexta-feira começa a Expo Londrina e nós também vamos estar lá. Bom, você vai ver agora que produtores de Miringuava, na região metropolitana de Curitiba, mostram como é possível fazer uma agricultura sustentável e lucrativa. Vejam só. A Adriane e o Marcelo trabalham com morango há 22 anos na colônia Murici, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Hoje, são 12 mil pés da variedade Albion. O ano todo tem fruta no pé, alegria para os turistas. É colha e pague. Sim, as pessoas vêm, pegam uma cestinha, uma tesourinha e vêm fazer colheita. Aí degusta alguns frutos na lavoura também. A plantação em bancada começou há 2 anos e com ela veio também o melhor aproveitamento da água. Esse equipamento, desenvolvido por uma startup de Curitiba, está em teste aqui na propriedade. Ele mede a umidade do substrato para que a irrigação aconteça na medida certa.
O controle é feito com o uso desse sensor que fica entre as plantas. Pelo aplicativo, o produtor tem acesso a informações sobre temperatura e umidade do substrato, que ajudam na tomada de decisão, irrigar ou não. Agora a gente está utilizando um sistema de monitoramento, que o pessoal da IDR trouxe para a gente fazer um teste, e da Irrigate, onde ele faz esse monitoramento em tempo real. Em gráfico a gente verifica da necessidade ou não de água, e ele automaticamente liga ou desliga o sistema precisando de irrigação ou não. Então ele otimiza ao máximo, né, a utilização tanto de água, tanto de energia, quanto também da própria adubação. Não há desperdício. O Marcelo explica ainda que a água que não é absorvida pelas plantas é reutilizada. A água, porventura, o que exceder, né, que vai acontecer de exceder, ela vai ser recolhida pelo sistema de calhas e drenos e vai voltar para o sistema de recirculação e volta de novo para a planta até que ela acabe absorvendo tudo que precisa. Na chácara vizinha, os cuidados com esse recurso natural precioso também estão na lista de prioridades. A produção de frutas, legumes e verduras é orgânica. Super importante preservar a água, passar esse conhecimento para as futuras gerações continuarem preservando, e um dos nossos orgulhos é o Rio Avencal, que corta toda a propriedade, e temos a trilha ecológica em todo o entorno dele. Neste espaço são produzidos os micro-organismos usados para controlar pragas e doenças na plantação. A ideia é que os bioinsumos sejam usados também pela agricultura convencional. A biofábrica é uma ideia de trazer uma melhoria para o sistema produtivo rural, né? Baixando os custos, né? Então você vai ter insumos biológicos, né, que são melhores para o meio ambiente, a um custo de 10% do produto comercial. Então você vai ter um produto a um custo efetivo bem baixo, então vai ficar fácil do agricultor usar, porque a dificuldade dos biológicos é que ele acaba se tornando às vezes mais caro do que o químico até. E como a frequência de uso é maior, o custo se torna muito alto, né? Então a gente consegue estar utilizando os biológicos com uma frequência maior, com resultado melhor, né, e deixando de usar venenos, né? As duas propriedades fazem parte da Bacia Hidrográfica do Miringuava, importante para o abastecimento de água da região. Por isso, o IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, faz um trabalho com os produtores rurais para a prática de uma agricultura mais limpa e sustentável. Aqui a gente tem um desafio porque a gente tem uma bacia hidrográfica importante para o abastecimento hídrico da região metropolitana de Curitiba, mas também é uma região de intensa produção, principalmente de hortaliças e algumas frutas, né? Então a gente tem agricultura de um lado e captação de água do outro, né? Então a gente tem feito um trabalho com os agricultores aqui para conscientização da importância deles nesse papel, né, de preservar a água, de produzir água de qualidade na propriedade deles, né, e principalmente fazer o uso dessa água de forma consciente. Lição que as próximas gerações já sabem bem da importância. Sim, é muito importante, né? Ainda mais porque a água é um recurso natural que tem que ser bem utilizado. Bom, e esta semana os preços da soja, do trigo e do milho voltam a cair forte. Vamos às cotações. O milho, R$ 88,00 a saca em várias praças do estado. A soja, R$ 187,00 a saca, média estadual. O trigo, R$ 98,00 a saca, o melhor preço na região de Cascavel, R$ 100,00. E a tonelada da raiz de mandioca, R$ 800,00 em Paranavaí, o melhor preço do estado. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos com o Rally de Produtividade Safra 2021-22. E ainda hoje a receita do pão de linguiça, no sabor da terra. Estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje. Vamos agora ao Rally de Produtividade Safra 2021-22. Rally Cocamar de Produtividade. Oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. A equipe do Rally de Produtividade foi até o município de Nantes, no estado de São Paulo, divisa com o Paraná, para ver como está a safra de soja no Pontal do Paranapanema, uma região onde a cooperativa Cocamar e 3 usinas paulistas desenvolvem um programa de reforma de canaviais, o que possibilita uma nova fronteira para que os cooperados produtores de soja ampliem suas áreas.
A impressão foi a melhor possível. O programa, que se iniciou em 2019 com 20 produtores plantando 5.000 hectares, está hoje com 28.800 hectares plantados com soja, por 106 famílias ligadas à cooperativa. Um modelo bastante inovador e de sucesso pelo seu formato, que conta com produtores como Douglas Chiconato, de Cambé, um exemplo que demonstra que, com determinação e planejamento, experiências como essa têm tudo para dar certo. No programa desde o início, o Douglas aproveitou a oportunidade oferecida pela cooperativa, encarou o desafio e vem crescendo rapidamente, plantando 400 hectares com soja, o dobro do que cultiva em Cambé. Uma decisão acertada, mas lembra que quando decidiu encarar o desafio em 2019, ouviu muitas opiniões contrárias. Isso aí era uma coisa que eu sempre quis, sabe? Ter uma oportunidade de ter uma renda extra, né? E de aumentar minhas áreas também. Estou fazendo tudo para dar certo, como está dando, né? Vem numa sequência boa. Desde o primeiro ano, sempre tendo uma rentabilidade e está acontecendo. Estou feliz de estar aqui e tento fazer o meu melhor sempre, né? No começo todo mundo falou que não ia dar certo, que eu ia quebrar a cara, que ia dar tudo errado e eu ia acabar em nada. Faz 3 anos que estamos aí. Estamos melhorando, graças a Deus. E que avaliação você faz nessas 3 safras? Positivo. Agregou tudo na minha vida, né? Financeiramente e experiência de trabalho, né? Fez eu crescer muito como produtor. Como você fala em crescimento, o que você quer dizer? Conhecimento, até financeiro, né? Deu um pulo bom, deu uma diferença já. O produtor destaca a segurança que o programa garante para quem participa dele. O programa é um programa muito seguro, né? Bem amarrado, né? Tem um seguro bom, tem uma assistência técnica que acompanha. A Copacamar dá um suporte fantástico para nós. E eu só tenho a agradecer, cara, porque desde o começo eu só fui ajudado mesmo e com muito trabalho, com muito esforço vem dando certo. Mas a Copacamar, junto à usina, né, ajudou muito nós, né, com a oportunidade. A gente sempre vê soja, milho, soja, uma planta de cobertura, soja e cana. Como é que é essa relação? Foi difícil você entender esse mecanismo novo? Difícil não foi. A gente aprendeu sabendo que a cana é a prioridade do projeto, né? Que não tem que tratar ela tanto bem quanto o soja, né? Se prejudicar a cana, prejudica nós do projeto, né? Então tem que cuidar da cana para que tudo dê certo. Esse sistema de plantio em meio a carreiras de cana-de-açúcar é conhecido como meiose, uma técnica de aproveitar a terra que iria ficar sem cana por 6 meses e usá-la para o plantio de plantas comerciais, nesse caso a soja. Para o produtor, o resultado está sendo melhor do que ele teve nas suas lavouras no norte do Paraná, onde colheu 45 sacas por hectare. Vai dar mais resultado a meiose do que minhas terras tradicionais que eu toco no Paraná, né? Qual é a tua produtividade esperada aqui? Eu estou esperando pelo menos 50 sacos por hectare. É um bom número? É um bom número. Ô Douglas, qual é o teu custo de produção? Aqui no início começou aos 47 de custo de insumos, né? Mais uns 15 de operacional e uma taxa de arrendamento, né? Eu acredito que uns 85 sacos por alqueire. Sobra 15 para você? Sobra de 15 a 20, depende da produção, né? Se for essa produção de 50 por hectare, vai sobrar até mais. O César Nardi é o engenheiro agrônomo que acompanha o Douglas e mais produtores dessa região do estado de São Paulo, onde as chuvas ocorreram na hora certa e resultou em uma boa média de produtividade. Hoje, falando aqui dentro do programa de renovação, dentro das meioses, né, as médias elas estão boas, né? A gente está com uma estimativa aí de variar na casa dos seus 45, 50 sacos por hectare, né? A gente foi privilegiado com algumas chuvas nas regiões aqui. O sistema de solo que a gente recebe da usina ajudou muito no período de veranico que a gente passou, por ser um solo mexido. E então as raízes no início desceram para a profundidade, assim captando mais água, mais nutrientes. Então hoje a gente está aproveitando dessa benefício que a usina passa para a gente, né? Então eu vejo que as produtividades hoje vai ser um ano melhor do que os outros 3 anos de programa. De acordo com a experiência acumulada nos últimos anos, a melhor época de plantio que tem trazido melhores resultados seria o mês de novembro. Falando hoje um pouco da época de plantio aqui da região, né, principalmente nessas áreas um pouco mais arenosas, diferente do Paraná,
O início ideal seria após o dia 20 de outubro até o dia 20 de novembro. Esses 30 dias são a fase ideal de plantio aqui na região. Nos 3 anos a gente viu que a primeira semana de novembro tem sido a melhor janela, né? Então assim, hoje a gente conseguiu achar um nicho dentro do plantio que a gente vai plantar com acertabilidade. Com relação ao Douglas, o César diz que ele é o produtor com perfil ideal para participar do programa pelo seu comprometimento. Hoje ele é um dos melhores produtores que a gente tem aqui dentro do programa. É um dos produtores que ele entendeu o que é o programa, né? A gente tinha uma certa dificuldade onde os produtores vinham para cá do Paraná ou das suas propriedades próprias e achava que era uma área a mais que ele teria que tocar, né? E não era isso o nosso propósito, e o Douglas foi um dos produtores que viu isso, melhorou isso, e hoje ele conseguiu fazer esse ano 2 frentes de plantio, uma na área própria dele e outra aqui. Então isso vai gerar em produtividade para ele, e é um tipo de produtor que a gente espera dentro do programa, né? Um produtor que entenda que aqui é tão quanto importante a área dele no Paraná ou no estado de São Paulo, onde seja, né? Que a gente consiga aqui trazer benfeitoria maiores, iguais ou até maiores que a própria área dele, né? Esse programa já está em seu 3º ano, sendo 3 anos de aprendizado e crescimento, segundo o Marco Antônio de Paula, que é o gerente de negócios da cooperativa, idealizador e coordenador dessa iniciativa. Eu destacaria 2 aspectos principais. Primeiro, a curva de aprendizado, né? Eu acho que nesses 3 anos a gente amadureceu muito junto com a área técnica da Cocamar e junto com os produtores, trazendo tecnologias adequadas, trazendo aprendizado aqui para esse modelo de negócio, trazendo aprendizado para plantar soja nessas áreas, que não é um plantio direto, que tem suas particularidades. Então eu destacaria muito essa questão do aprendizado nesses 3 anos. E outro ponto, o crescimento, né? O crescimento do programa, que nós começamos aí no primeiro ano com 5.000 hectares, 20 produtores, e hoje a gente está quase a 30.000 hectares, com mais de 105 famílias sendo beneficiadas dentro desse modelo. Marco Antônio fala também da fase de consolidação do programa com o ganha-ganha, que envolve todas as partes do projeto, usina, produtor e cooperativa. Nós estamos numa fase de consolidação, né? Estamos numa fase já de acertando alguns pontos desde o primeiro ano, junto com as usinas, no modelo de negócio, numa fase de escolha dos produtores que tem a característica realmente para trabalhar nessas áreas, né? Não só uma capacidade técnica, mas uma capacidade operacional também. Então, eu acredito que a gente está numa fase, Sérgio, de consolidação desses parâmetros, desses indicadores, para a gente realmente consolidar o programa. É um projeto que só tem somas, né? A usina ganha, o produtor ganha e a Cocamar ganha. Eu queria que você falasse dessa equação ganha-ganha. Perfeito, Sérgio. A gente fala que o programa só é viável e só tem o sucesso que está apresentando em função dessa relação de ganha-ganha mesmo, né? Quando a gente pega, inclusive, uma área dessa, para a usina isso aqui tem muito ganho. Além das questões agronômicas, né, da fixação de nitrogênio, da limpeza da área, ela também tem um benefício dessas ruas de meiose, que nessas áreas se desenvolve melhor do que em áreas tradicionais, porque ela recebe todo o tratamento de soja, e além para a usina do resultado econômico, porque tem uma renda, além da usina não ter o custo de cuidar dessas áreas, ainda ela tem uma renda adicional sobre a produtividade de soja. Então ela tem um ganho agronômico, que reflete na produtividade da cana, e um ganho financeiro. O produtor, ele tem um ganho porque ele tem uma renda adequada, é uma renda muito menor do que ele pagaria em áreas tradicionais. Isso traz para ele um resultado melhor, é claro que tem algumas dificuldades adicionais, mas por outro lado é uma renda mais equalizada que proporciona para ele uma rentabilidade muito boa. E a Cocamar, por sua vez, atende a sua missão, que é oferecer, atender o produtor com sustentabilidade, oferecer uma oportunidade nova, pensar na sucessão familiar, é um grande ponto para a cooperativa nesse programa, para a Cocamar, e além disso também um resultado na movimentação de insumos e de grãos aqui na região. Nós devemos receber do programa cerca de 60.000 toneladas de soja dessas áreas, né, áreas que não produziam, e hoje a gente vai receber 60.000 toneladas, além de uma movimentação grande de insumos. Quando a gente traz isso em números, nós estamos falando de uma movimentação direta de mais de 200 milhões de reais de resultado nessas áreas entre insumos e recebimento de grão.
Rally Cocamar de Produtividade. Oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. E vamos aos preços da carne no Paraná. O suíno R$ 5,20 o quilo, média estadual. Vaca gorda R$ 290 em várias praças do estado. E o boi gordo R$ 320 também, média estadual. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já com a receita do pão de linguiça no sabor da terra. Preste atenção que você também vai aprender a fazer o fermento de litro. E chegou a hora do sabor da terra. Bom, gente, nossa receita de hoje é mais uma receita especial. É um pão recheado com linguiça. Eu tô aqui com a Rose, minha xará, ela é aqui de Maringá. E nós viemos na casa dela preparar esse pão, gente, que eu já experimentei e é muito bom mesmo. Bom, a senhora falou que esse pão, ele é feito com fermento de fermentação natural. Isso, fermento de litro, de fermento natural. Tá, o que muda esse fermento dos fermentos químicos? O que muda é que esse fermento não faz mal pro seu estômago, pro seu... você come, ele não dá queimação. Não dá queimação, não. Certo. É ótimo. Tá, e ela vai ensinar a gente o preparo, né? A gente começa fazendo pelo fermento, né? Isso, pela muda, né? Aqui a senhora tem uma muda, né? Do fermento, né? Fermento. Como é que é, dona Rosa? Olha, a receita é o seguinte. A gente coloca 7 colheres de farinha de trigo. 7 colheres. 5 colheres de açúcar. Açúcar cristal, no caso aqui. Isso. 1 colher de sal. Agora a gente dá uma mexidinha, né? Na muda do fermento. Isso, porque tá aqui no fundo, ó. E daí mistura tudo aqui. E vai dissolvendo. Vai dissolvendo. Agora a gente põe a mesma medida de água. Aí agora tampa e reserva por 4 horas, aproximadamente, para ele fermentar. Ele vai crescer. Então agora, depois de 4 horas, nosso fermento já cresceu. Aí a gente vai mexer e tirar a muda, né? Só que vai fazer, vamos supor, uma vez por semana, pode ficar lá na geladeira, pode ficar até 15 dias sem mexer. Então, agora esse fermento aqui que sobrou é que a gente vai continuar o processo para fazer o pão. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é o açúcar. Vamos colocar quanto de açúcar? Vamos colocar 8 colheres de açúcar. Daí a gente põe aqui o sal, né? Pode pôr assim uma meia colher bem generosa, né? Os 2 ovos, né? Inteiros. Inteiro. E a farinha agora a gente vai pôr 3 xícaras de chá. Essa xícara é bem grande, né? É, de 250, é. Agora a gente mistura tudo. Até dissolver. É, até dar uma boa misturada, que depois ele vai crescer de novo, mais 4 horas. Bom, gente, nós já estamos aqui com o fermento depois de 4 horas, né? Pela segunda vez. Nós vamos te mostrar como é que ele ficou dentro da vasilha. Isso aqui é a esponjinha, que agora a gente já vai apanhando a farinha para amassar o pão. Fazer o nosso pão. Isso, fazer o nosso pão. Vamos despejar aqui? Vamos. Nós temos aqui 1,8 kg, né, de farinha de trigo. 1,8 kg de farinha de trigo. Agora a gente vai pôr meio copo de óleo. Meio copo de óleo, copo americano. Isso, que pode também ser trocado por uma banha, né? Se quiser por uma banha. E uma colher bem cheia de margarina. Bem cheia, hein, gente? Dá quase 2 colheres, né? Isso.
E vai misturando. E vai misturando, mas já já eu vou pôr a mão aqui. Bom, gente, ó, nós já estamos aqui com a massa cilindrada, né? Que a Dona Rose abriu para nós. E agora nós vamos fazer o quê? Agora a gente vai rechear. Rechear e enrolar, né? Enrolar. Que ela tem todo um enrolado diferente, né, que a senhora faz. Isso. Tá. O que nós temos aqui? Aqui nós temos a linguiça de porco pura. Que a senhora mesmo que faz, né? Eu mesmo que faço. Certo. E daí eu dei uma refoguei, né, na panela. Pra não ficar muito seco, né? Certo. E daí agora a gente vai rechear com a linguiça, a mussarela e um pouquinho, de catupiry. Então vamos lá, gente. Agora a gente vai pôr mussarela para dar aquele gostinho, né? Para na hora que derreter ficar muito bom, né? Catupiry. Quem gosta mais, põe mais. Quem gosta menos, põe menos, né? Isso. A senhora fecha ela. Uhum. A gente fecha e corta, né? Aqui nós já temos uma flor montada, né? Isso. Com manteiga. Isso. Daí a gente põe eles em pezinho assim, ó. A gente põe essa embalagem para proteger, né? Para ele. Plástico. Um saquinho plástico, para ele crescer e a massa não ficar seca, né? Quanto tempo então crescendo? Aproximadamente 8 horas. 8 horas. 8 horas. Já está crescido, agora a gente vai pincelar uma gema e um orégano para pôr no forno para assar. Eles saem gomos assim, gente, ó. Quando frio, o gomo para comer. Tá quentinho ainda, gente. Tá até caindo o recheio. Olha só. Bom, hein? Muito bom, né? Que delícia. Tá quente ainda, eu gosto de pão quente. Nossa, muito bom. Obrigada. Gente, ó, sabe como é que eu conheci a Dona Rose? Ela foi lá em casa vender esse pão, ó. Olha só. Para um lanche da tarde. Olha só, gente, que coisa linda. Eu adorei a receita, espero que vocês de casa também tenham gostado. Minha xará, obrigada, Obrigada eu, Rose. Muito obrigada por ter recebido a gente aqui na tua casa. Obrigada, eu que agradeço. Olha, esse pão é uma delícia, com um cafezinho preto então, hein, Rose? Uma delícia mesmo. Uma delícia. Bom, as receitas e as reportagens mostradas no programa de hoje você encontra no nosso canal no YouTube, que já tem mais de 248 mil inscritos. youtube.com/RicRural. Se inscreva no nosso canal no YouTube e não se esqueça de clicar no sininho para ficar sempre atualizado. E você que acompanha a gente no YouTube também pode nos seguir no Instagram. Lá, além de saber mais sobre a gente, a nossa vida, vamos postar a sua foto ou vídeo do Coisas da Roça. O nosso Instagram é Sérgio e Rose. Bom, hoje nós vamos ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa, domingo que vem. Uma boa semana, gente. Até domingo que vem e obrigado pela companhia. Tchau. Tchau, tchau.